Com o crescimento profissional e pessoal de vocês, gostaria de chamar Francisco Destino. Uma salva de palmas. Filha. Muito boa noite a todos. Fantástico. Eu tenho aqui um limite que não posso sair, senão a câmara não fica bem. Eu tenho umas vantagens, ficar aqui atrás só parece os meus dentinhos, né? Então tenho que ler isso, tenho que ir um pouco mais para aqui. Tenho aqui. Muito bem. Mas aqui a bocado já vai estar convosco. Os nossos seminários mais curtos demoram 53 horas. Eu tenho o desafio de, durante 25 minutos, falar convosco, mas é assim não vai. Eu sou filha. Lá em cima. Lá em cima. Isso é mais a vontade de falar. Mas nem incomoda, pessoal, o que é que faz. Muito bem. Vamos lá então. O que eu passo isso aqui? Uau! Olha para esta imagem aqui, por favor. Sabem? Esta pessoa que aqui está é o modelo mais conhecido à volta do mundo. O homem mais elegante que o mundo alguma vez já conheceu. Esta foto aqui, esta foto. E sabem, aqui em cima, lá ao fundo onde está aquela parede um bocadinho rosa, era a casa onde eu vivia. E a nossa maior fartura, onde nós vivíamos, era aqui, o lixo. E isso nem é uma história, nem é um conto de fadas. Isso é uma realidade. Eu tenho um grande privilégio, pela primeira vez na vida, ter aqui algumas pessoas que me conhecem. Tenho aqui o meu sobrinho, tenho uma pessoa que eu trato por dia, um beijo muito grande, acompanhou-me ao longo da minha trajetória histórica. Para além de tudo, eu fui atleta profissional de basquetebol, joguei em quase todas as equipas cá de Portugal, menos o Porto e o Benfica, não é? Com um carinho só. Portanto, esta pessoa aqui sou eu. Se há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, alguém me tivesse dito eu estaria aqui a palestrar no meio de vocês, eu teria duvidado. Porque a minha história e os resultados que eu tinha até aqui ditavam o meu futuro. Quando eu cresci, nós éramos proibidos de sonhar. E sempre que nós dissessemos que sonhávamos estar na Europa, fazer qualquer coisa impactante, sabe o que é que os nossos amigos à volta, os nossos pais diziam? As coisas boas não são para nós. Nós crescemos com uma crença de merecimento muito baixa. O que era bom era apenas para os outros. E eu cresci a acreditar nisso. Durante a minha trajetória histórica, enquanto miúdo, na parte de trás desta lixeira toda havia um paiol de armas, onde guardavam-se as armas por conta da guerra. E nessa altura, as minas colocavam na parte de fora, e a parte de fora é a parte traseira da minha casa. Então, quase todos os dias, eu via os meus amigos de infância a morrerem acionando a mina. Vocês sabem o que é que acontece na cabeça de uma criança desprotegida emocionalmente? Aos 8 anos, para ver todos os dias a pessoa acionar a mina, sabe o que é que acontece? A probabilidade dessa criança crescer depressiva é assim, quase 99,999%. E a probabilidade dessa criança ter uma crença merecedora é muito baixa. Mas essa mesma criança, ou esse jovem que aí está, conseguiu dar resultados a tudo quanto é situação da sua própria vida. Passou do absoluto zero para grandes conquistas. E eu quero-vos aqui dizer quais foram essas conquistas. Mas mais do que falarmos da minha história, eu quero trazer metodologia, quero trazer métodos comprovados cientificamente, com base naquilo que eu vivi. Hoje, a nossa empresa é uma das empresas mais conhecidas em Angola e ao redor do mundo, quando nós tratamos de consultorias estratégicas. Hoje nós temos os maiores clientes, as empresas mais estratégicas do nosso país, e nós atuamos essa dimensão. O nosso nível de faturação é incomensurável, é bastante alto. E porquê que tudo isso aconteceu? Por uma razão muito simples. Agora, aqui está o nosso padrão mental. Tudo o que nós pensamos, tudo o que nós acreditamos, envolve-nos dois tipos de fatores. O primeiro fator é o medo.
Deixa-me descer aqui embaixo para estar mais próximo de vocês. Porque aí em cima de facto dá uma confusão. E o primeiro fator é o medo. Existem apenas dois tipos de medo. E esses dois tipos de medos é o que são aí. O primeiro medo é o medo de não sermos amados. Dentro da teoria do Martin, ele sempre defendeu que a maior necessidade de ser humano não tem muito a ver com o que ele vai comer. Tem mais do que a ver com a necessidade de ser reconhecido. Nós podemos ter todo o dinheiro na conta bancária, podemos comer do bem do melhor, mas se as pessoas não nos reconhecerem como seres humanos impactantes, se as pessoas não reconhecerem os nossos resultados como algo que transforma o impacto da vida das outras pessoas, a gente cai em depressão. Razão pela qual é que Jean-Paul Sartre, depois de ter criado as teorias do existencialismo, chegou a um determinado momento e disse: isto é uma fachada, isto não funciona. E vocês sabem qual foi o fim deste homem. Portanto, tudo aquilo que a gente procura é a necessidade de sermos reconhecidos. Nós trabalhamos para sermos reconhecidos. Nós fazemos todas as coisas. O final máximo é ser reconhecido. O final máximo é a gente sentir a necessidade de sermos amados pelas pessoas que estão à nossa volta. Se nós não formos reconhecidos, então a nossa passagem pelo mundo deixa de ser importante. Portanto, este é o primeiro medo. O segundo medo é o medo de não sermos tão o suficiente. O que é que isso significa? O medo de não dar conta. O medo de não dar conta das coisas. E na maior parte das vezes as pessoas não querem fazer as coisas, não por procrastinação. A própria procrastinação em si é uma forma de demonstrar o medo. As pessoas não fazem, na maior parte das vezes, por conta do medo. Então o que é que acontece? Elas recuam e colocam-se naquela zona de conforto, para pelo menos dar a sensação de que estão a fazer alguma coisa, mas não estão a fazer absolutamente nada. Assim é impossível lá em cima. Se vocês querem ajudar aqui as pessoas, elas estão a reclamar, não sou eu. Por favor, lá em cima, as pessoas aqui estão a reclamar, não sou eu. É só para baixar um bocadinho de tom. Não é impossível, tá? Peço imensas desculpas. Eu tenho que me focar e tenho que focar no conteúdo e tenho que ouvir, está um bocadinho difícil. Eu consigo, mas as pessoas aqui reclamam. Obrigado. Vocês são lindos. Muito bem. E então, este é um dos maiores. Todos os nossos medos advêm destes dois medos. E esses medos têm os seus agravadores. Qual é que é o primeiro agravador? Quando nós temos medo, nós nos agarramos na necessidade de querer tentar controlar tudo. Nós não controlamos absolutamente nada. Queremos controlar o futuro. O futuro não existe. O passado já foi. E com a estratégia que o Francisco nos traz, e tudo quanto eu mostrado, eu vivi na pele. A um determinado momento, pela minha incapacidade de controlar o futuro, isso gerava uma certa ansiedade. E aquilo que eu passei no passado, aquela crença de pouco merecimento, as situações tão difíceis que eu tinha passado, levou-me a ter medo de avançar. Então, a estratégia que eu utilizei foi bloquear os dois tempos. O tempo passado e o tempo futuro. E como é que onde é que eu permaneci? Apenas no presente. Estar no presente é diferente de estar no agora. Aquelas pessoas e muitos que aqui estão no presente, mas não estão no agora. Porquê? Porque não estão a aproveitar o que o agora está a transformar e o que o agora está a impactar nos vossos negócios, nas vossas ideias. Portanto, estar no agora significa a gente aproveitar o manancial da oferta que o universo nos está a conceder. A vida passa ao lado de muita gente por conta da incapacidade de estarem no agora. Elas estão no presente, de corpo, mas a mentalidade, o espírito, ou está no passado, no medo, ou está no futuro, na ansiedade. Francisco, como é que eu consigo impactar? A massividade das minhas ações só tem de facto impacto quando eu estou no agora. Neste momento, por mais que falem, por mais que aconteça qualquer coisa, eu estou no agora. Eu palestro para 14 mil pessoas, mas aqui tem meia dúzia, 50 pessoas. Para mim é exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque eu estou no agora a cumprir aquilo que eu não propósito. Então, sempre que vocês estiverem no agora, na execução das vossas ações, vocês vão impactar cada vez mais. Há algum tempo atrás, surgiu um empresário, uma pessoa muito renomada no meu país, e disse assim: eu estou a ter um problema gravíssimo no meu relacionamento. Ele tinha aqueles problemas de se relacionar afetuosamente ou sexualmente com a sua esposa. Isso fiz tantos tratamentos e tudo mais. Uma das coisas que nós trabalhamos em pouquíssimo tempo foi só tentar perceber quando estava com a esposa, o que é que pensava? Pensava na traição que ela tinha feito. Então, ela estava no agora a
pensar no passado. E tudo quanto é funcional no corpo do ser humano, sobretudo nas homens, começa onde? Aqui. Por isso é que o macho não é pelo físico, é aqui, é pela mente. E a mente é funcional através do agora. O segundo agravador do medo é o perfeccionismo. As pessoas dizem assim, e eu dizia sistematicamente, quando é que eu vou começar de fato algo impactante para mim? Eu dizia, tem que acabar a licenciatura. Depois dizia assim, tem que acabar a pós-graduação. Eu fui fazer um mestrado. Eu escrevi para o doutoramento. Eu sou doutorado, eu sou doutorado há 4 anos, mas não sei no primeiro ano. Não é? Mas tudo isso é um agravador do medo, porque eu não queria marcar o primeiro passo. Eu dizia assim, eu preciso ser suficientemente bom para começar a fazer as coisas. Quem é que nos disse que nós precisamos ser suficientemente bons? Nós só precisamos ser bons, nós só precisamos dar conta da coisa e marcar o primeiro passo. O perfeccionismo faz com que a gente crie o terceiro que não está agravador, que é as regras excessivamente duras. Nós criamos regras muito duras por conta de um fator muito simples. Se eu não sentir que a minha empresa apareceu no jornal tal, ou se o meu nível de faturamento não atingir aos 3 dígitos, então eu não sou um bom empresário. Regras excessivamente duras. Se o meu relacionamento, meu parceiro ou minha parceira, não tratar por amor, então esse relacionamento é o relacionamento dos sonhos. Regras excessivamente duras. O que é que acontece na maior parte das vezes? Nós passamos ao lado de experimentar coisas impactantes na vida por conta dessas regras. E o que acontece é que nós estamos a passar por um momento bom. Pelo facto de não haver sinais de que a nossa regra está a ser de fato efetivada, a gente não sente. Mas estamos a experimentar aquilo. E o universo nos está a dar a oportunidade de a gente experimentar. E o que acontece é que passamos completamente ao lado. E o último agravador, são 7, eu trouxe apenas 4. O último agravador é a incapacidade de lidar com os problemas. Tudo isso vem na base do medo. Sabe? O maior princípio que os seres humanos podem ter na face da Terra chamam-se problemas. Se eu não tivesse os problemas que eu tive hoje, acreditem, eu não estaria onde eu estou. Isto é um ponto assente. Esta geração e alguma geração, e sabem, permitam-me aqui abrir algum parede. Há uma geração um pouco mais avançada que agora está a adotar os costumes da geração Z. Não querem crescer. Altamente medíocres, imediatistas, não querem pagar o preço para absolutamente nada. A geração da barba branca, mas da mentalidade infantil. Sabe? Essa geração não sabe lidar com o problema. Mas eu trago-vos aqui essa estratégia também. A estratégia é simples. A estratégia é começar a conseguir perceber como é que funciona de facto a nossa mente. Eu vou explicar-vos rapidamente. A nossa mente não faz registros de nada que é palpável. A mente não olha para as coisas como nós gostaríamos que as coisas fossem. A mente faz a neuroassociação. Ela busca a imagem e o significado da imagem. Agora, se eu pegar aqui num papel branco e mostrar-vos assim, o que é o papel branco? Deixa eu fazer aqui um exemplo. Dá licença. Isto é o quê? Objeto. Não é? Isto é um objeto. Mas se eu coloco aqui assim, o que é que eu vejo? Eu vejo uma imagem. Imaginem que este é um papel branco, um guardanapo. Ela é uma imagem. Nós dissemos que a mente faz uma neuroassociação. Ela não registra apenas imagem. Porque a imagem para a mente por si só não é absolutamente nada. Ela precisa associar a imagem a um evento para dar sentido, para dar significado. Então esta é uma imagem com um papel branco. E quando eu viro o papel branco, o que é que acontece? É a mesma imagem ou é imagem diferente? Algumas pessoas disseram que é a mesma imagem. É a mesma imagem ou é a imagem diferente? É a mesma imagem? Não é a mesma imagem. Por mais semelhante que seja, não é a mesma imagem. A imagem de frente, por mais que não haja rabisco nem absolutamente nada, por mais semelhante que seja, quando a gente vira a imagem, é uma imagem diferente. Porque se nós colocamos aí um microscópio, nós vamos encontrar corpos nesta parte da imagem que na outra parte não há. E é exatamente assim que acontece com a mente. Quando a mente registra uma imagem e vamos definir a imagem como um problema. Olha que é problema: falta de dinheiro, falta de emprego, impostos altos, traição, divórcio, separação. Defina um problema como vocês de fato quiserem. Eu registrei um
dinheiro, ela reproduz tudo que a falta de dinheiro nos traz, mas se a pessoa conseguir perceber o segredo que está por trás disso, ela espera um tempo que ele faz. Quando vira a imagem, é uma outra imagem. Quer dizer que por detrás de todo e qualquer problema, não existe um problema, existe uma oportunidade de crescimento. Sempre e sempre que a gente está perante um problema, significa que o ecossistema nos está a dizer que a nossa habilidade perante esse problema ainda não é suficiente. E enquanto nós não provamos ao problema que a gente aprendeu com o problema que nos está a acarretar, ela vai ter que voltar sempre para que a gente possa aprender. Depois da gente aprender com o problema, quando voltar já não é problema, a gente passa por uma dimensão acima, porque essa é a nossa natureza, passar de dimensão a dimensão, de nível a nível. Nós não podemos continuar no mesmo patamar durante um ano. Ano de 2024 é este, o de 2025 a gente tem que necessariamente escalar para um nível acima. Por quê? Porque esta é a minha natureza. E se eu me colocar numa posição de vítima, eu aponto para fora. Cresci em Portugal. Portugal é uma manjedoura de vítima. As pessoas nunca assumem a culpa. As pessoas dizem sempre: culpado é o governo, culpado é o imposto, culpado é o FMI, culpado para tudo. Brasileiros não se escapam também. Angolanos também não se escapam. Herdamos de algum lugar. Nós estamos sempre a apontar culpado. Por quê? Porque a vítima aponta sempre para fora. A vítima nunca diz: espera aí, eu estou perante uma oportunidade magnífica de escalar a minha vida. Então, enquanto a gente não prova o problema, que nós aprendemos de facto, o problema há de vir sempre. Por que há de vir sempre? Por uma razão muito simples. Porque para passarmos por uma dimensão acima, a gente tem que dominar as complexidades dos problemas da dimensão aqui embaixo. E se a gente não dominar, não tem como passar. A gente chuva na escola da vida. Por isso é que eu digo, sempre que eu tenho problema, eu digo: pim! Escolheu a pessoa certa. Porque eu tenho a oportunidade de aprender alguma habilidade. Razão pela qual, onde eu coloco as mãos, as empresas eu começo a trabalhar. Aquilo que eu construí, todos os anos crescem sempre. E sabe o que é que me dizem lá em Angola? Que eu sou marimbondo. Que eu sou amigo dos marimbondos. E sabe o que é que os marimbondos são? Os ditos políticos angolanos que se beneficiam do erário público, não é? Então, quando o covarde, o estúpido, não consegue perceber e respeitar a trajetória histórica de alguém, diz apenas duas coisas: ou tem sorte, ou está agarrado a alguém. E a mim me dizem que eu estou agarrado aos marimbondos. Não. Eles conseguiram perceber que este rapaz tem capacidade de impactar, que esse rapaz tem capacidade de trazer coisas novas, que ele sabe de facto das coisas. E dizer assim não me levem a mal, não digo que eu sou arrogante, porque não sou. Tenho apenas a noção de quem eu sou. E onde eu coloco a planta do meu pé, quando eu entro, eu digo: é tudo meu. É tudo meu, porque eu tenho muita confiança naquilo que faço. E o que é que dá confiança no que eu faço? São os meus resultados. São os resultados das pessoas com quem eu trabalho. São os resultados das empresas onde eu trabalho. Francisco, tu estás a acelerar, leia 25 minutos, está pouco tempo, e vamos correr, e para terminar faltam 10 minutos, não é? E aqui vai. E onde é que começou de facto o sucesso? Onde é que começou, como se diz no Brasil, como é que é? A roda da curva, né? A curva, não é? É uma coisa que se diz no Brasil quando querem dizer que os resultados começaram a vir. Curva de aprendizagem. A curva da aprendizagem. É mais uma curva qualquer. Então, onde começa? Aqui. Nós, os países da periferia, eu sou do terceiro mundo, dentro do sistema mundo. Sabem que o mundo é dividido em norte e sul. Os do sul mandam nos do norte. Então, Portugal é um país semi-periférico. Não pensa que vocês fazem parte do sul, não. São países semi-periféricos. Brasil é um país da periferia. E Angola, como é África, é um país do terceiro mundo. Então, todos nós estamos na mesma direção. Vamos nos consolar. E o que é que acontece com essa realidade? Sempre que nos dizem assim: sejam frutíferos, o que é que a gente pensa? Sejam frutíferos. Brasileiros e africanos, o que é que pensam? Sejam frutíferos. O que é? Façam produzir. Não, produzir, porque vocês viram aí, mas sim, tem um pensamento claro. Quando se diz assim: sejam frutíferos, na maior parte das vezes a gente pensa ter filhos. Façam filhos. Eu sei que a África como é, não é? Mas eu fui ver em hebraico o que é que significa frutífero. Frutífero significa produtivo. Se nós não formos produtivos, a gente é pobre. Sabe como é que se mede, segundo as Nações Unidas,
riqueza do país? Através do produto interno bruto, através da forma como cada pessoa participa com a sua produção na riqueza do país. Isto vale para o país, vale para a empresa e vale para as nossas próprias vidas. Como é que é o vosso produto interno bruto? O que é que vocês têm produzido? Isso significa que, se vocês não produzem, vocês são pobres. Então, sejam frutíferos significa produzam alguma coisa para eu comprar. Se eu não tiver nada para vos vender, eu não tenho como alavancar a minha vida. E vocês também não têm como alavancar as vossas próprias vidas. Então, a produtividade é o que faz com que as empresas, países e pessoas alavancam monetariamente aquilo que são os seus pressupostos. Se nós não formos produtivos, a gente não faz nada. E agora, há aqui um segredo grande. Eu falei, sejam frutíferos, mas não falei da semente. Tem como a gente ser frutífero sem a semente? É impossível. Mas eu não vou falar da semente, porque a semente aqui não é importante. Como assim? Não é importante, porque a semente, ela já está subentendida. A semente está dentro de nós. Nós somos a semente. Uau! Eu não sei se consigo levar-vos ao nível que eu precisava em 25 minutos. Nós somos a semente. Cada ser humano é a semente. O que nos impede de acreditarmos que somos a semente são as nossas trajetórias históricas. Eu tenho pena quando volto para Angola com os meus amigos e dizem: você fez o quê? Leva-nos sempre para casa onde tu foste. É a mentalidade. As pessoas não acreditam na semente. A nossa semente é a nossa ideia. As vossas ideias. É através das ideias que nós criamos projetos enormes. Valorizem as vossas ideias. As ideias surgem por conta do quê? Por conta das nossas trajetórias históricas. E o que é que nós fazemos com a nossa história? Isso significa, qual é a história que vocês contam da vossa história? Qual é a história que vocês contam do vosso produto? Qual é a história que vocês contam da vossa empresa? Qual é a história que vocês contam daquilo que aconteceu convosco? Se a vossa história é numa perspectiva vitimista, é impossível alavancar. Mas se a vossa história for numa perspectiva de protagonista, o que vocês vão cumprir é a última regra que eu trago aqui, minhas senhoras e meus senhores, e aqui eu peço a vossa atenção, porque tenho mais 3 minutos para terminar. Porque eu gostaria que vocês percebessem que é uma única forma que a gente tem de impactar de fato o ecossistema arrebentou. Nós estamos a ver o curso que o mundo está a tomar. Hoje em dia, os relacionamentos tornaram-se líquidos. Aqui, estamos todos sentados juntos, mas ninguém confia mais em ninguém. E o ecossistema clama, grita pela manifestação de cada um de nós aqui. E o que significa é que a maior lei é a lei do equilíbrio. Dar e receber. Isso pressupõe que aqueles que não conseguem semear, dar, contribuir alguma coisa para o ecossistema, não vão receber nada. Mas no meio de tudo isso, ensinaram-nos a ser consumistas, ao invés de sermos produtivos. Nós vamos pedir empréstimos para comprar carro para andar. Peçam empréstimo para comprar um caminhão para carregar coisas e produzir mais coisas. E isso significa que o ecossistema precisa que cada um de nós conheça o seu lugar. É o fluxo de entrada. O fluxo de entrada é proporcional ao fluxo de saída. Ninguém recebe do ecossistema aquilo que não dá. Muitos de nós aqui estamos à espera que caia alguma coisa para a gente beneficiar. Não. Nós só conseguimos servir o ecossistema com impacto quando usamos aquilo que nos deram, que é o talento. Cada um de nós aqui tem um talento. Talvez vocês liguem o vosso talento, porque nos tempos atuais não se fala muito disto. A minha mãe, ela tem um talento em cozinhar. Quando eu perguntei uma vez à minha mãe, por que não fizeste o negócio? Ela disse, o pai dela disse para ela que ela só tinha habilidade para cozinhar, para servir o seu marido. Mas ela passou ao lado de ser uma das grandíssimas chefes. Aqui bem perto de nós, em Guimarães, havia um senhor que construiu uma multinacional, uma das únicas multinacionais criadas de raiz, por conta de um único sapato, quando disse à sua família que ele queria ser um sapateiro, e os pais disseram que não vais a lado nenhum. Ele olhou para aquele talento, lapidou o talento de uma forma que mais ninguém entende, acreditou na sua semente, semeou e começou a trabalhar naquilo. E por que isto aconteceu? Por 2 razões muito simples. Aqueles que trabalham por conta do talento geram 2 fatores. O primeiro fator é a paixão. Quem faz as coisas por paixão nunca vê o tempo passar. E a paixão gera curiosidade. Quando nós estamos curiosos, nós não dormimos enquanto não percebemos. Os mistérios estão escondidos por detrás daquilo que a gente quer fazer. Não é o tamanho da tua semente, não é o tamanho da tua ideia. É a história que tu contas da tua ideia. Se a decisão que tu criaste fazer é esta, esquece o tempo passado e o tempo futuro.
sociedade coloca e direciona as suas ações para que isso possa de facto efetivar. Quanto mais pessoas tu conseguires servir no ecossistema, maior será o retorno. Quanto mais problemas tu conseguires resolver nas empresas, mais autoridade tu crias e mais as pessoas hão de seguir. Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de estar aqui convosco o tempo todo. Eu tive que acelerar, eu fui buscar aqui essa força toda, eu disse onde, porque até às 14 horas o médico disse-me assim: tu não vais conseguir sair do hotel, porque eu estava com 39 de febre, mas eu estou aqui por uma razão muito simples: paixão. Eu estou a fazer exatamente aquilo que eu gosto. Eu queria me ir embora sem dar-vos algo, porque há alguns anos atrás eu dizia assim: se eu fizer o que eu vou fazer a seguir, talvez estaria a explorar. Hoje eu percebi que seria o maior ato de egoísmo eu sair daqui sem vos vender alguma coisa. É um egoísmo incomensurável, porque aquilo que eu construí pode resolver o seu problema, pode resolver o seu problema, pode resolver o seu problema. Só que as pessoas querem transformar as suas vidas com coisas gratuitas. Eu não tenho absolutamente nada gratuito, além de um momento em que a gente pode trocar um café e tudo mais. E é exatamente assim que eu cresci. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, para mim ir embora, eu deixo-vos aqui uma coisa, não é um lixo, não é? Eu deixo-vos aqui uma coisa que eu acabei de construir, que foram os códigos que me levaram a triunfar. Hoje nós temos um faturamento anual, eu não quero dizer, não preciso dizer, nós temos um faturamento incomensurável por conta do cumprimento desta coisa que chama-se o Código do Triunfo. Até o ano passado nós tínhamos fechado as vendas do Código do Triunfo porque o nosso sistema já não aguentava. Eu quando vim para aqui, a Leia disse-me assim: Francisco, tu tens que deixar aqui uma semente aqui para o pessoal, porque nós precisamos disso. Então nós construímos isso muito rapidamente. Eu não obrigo absolutamente ninguém a fazer isso, mas quem quiser o Código do Triunfo no curso online, quer code, inscrevam-se, paguem e depois têm acesso ao Código do Triunfo. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado e até a próxima!